pessoal Mas aí. tudo bem. A gente faz certinho. Eu já. Qual faz festa? É, pior que teve mesmo, bastante gente que tava fazendo festa, né? Eu andei vendo, assim, pessoas que eu seguia no Instagram ou em alguma rede social e as pessoas estavam como se fosse de férias mesmo. Fazer o quê? É, parece que o Gustavo entrou. Isso. Oi, Gustavo. Tá me ouvindo? Ah, saiu. Ele entrou e saiu. Eu vou esperar para ver se ele volta, né? Um minutinho, daí a gente já começa. Hoje a gente vai falar de um texto. Acho que vai ser legal a aula de hoje. Oi, Gustavo, está me ouvindo direito? Oi, prof. Tá me escutando? Eu estou escutando, você está me escutando? Sim, tá tranquilo. Tá, então tá. Eu acho que, como você falou que mandou lá, eu acho que eu já vou começar, tá? Conforme o pessoal for chegando. Como é que eu acho? Eu quero essa tela. Aqui. Ó, eu acho que quando eu colocar o meu slide na tela cheia, não vai dar para eu ver vocês, não vai dar para eu ver o chat. Então, eu vou começar a apresentação, e aí, se vocês tiverem dúvida, vocês perguntam pelo microfone, tá? Que se for por mensagem, eu não vou conseguir ler na hora, por enquanto. Ok, tranquilo. Então, hoje a gente vai falar desse texto, que é o Educação Escolar e Higienização da Infância, que está lá no AVA já para vocês, ele já estava no plano de ensino, não é novidade. A gente, esse texto, ele foi escrito, é um artigo que a base dos dados que aparecem nele são de uma tese de doutorado que foi sobre alguns documentos do Instituto de Higiene de São Paulo. Esse instituto, ele existiu lá nos anos 20, 1920 e alguma coisinha, já vou falar disso, mas é por isso que a linguagem dele é meio antiga, aquele português arcaico, sabe? Às vezes vai ter alguma palavra que com uma ortografia diferente da que a gente está acostumado. Só por isso. Mas ela começa falando que a escola primária, então a escola das crianças, a primeira, o ensino fundamental 1, hoje, né, que é de primeira a quarta série, ele teria uma tarefa de criar um sistema fundamental de hábitos higiênicos que fosse capaz de dominar toda a existência das crianças, né? Que as crianças reproduzissem isso fora da escola. E aí, o Instituto de Higiene de São Paulo tinha essa tarefa de abordar os problemas de saúde pública e a formação de uma consciência sanitária nos indivíduos. Essa instituição foi criada unicamente com esse objetivo, né? Nessa tese, a autora fala do Instituto de São Paulo, mas era uma tendência nacional. Tinha vários institutos como esse no Brasil que tinham vários órgãos, né, que tinham a mesma função. Ele foi criado em 1924 e tinha o compromisso de oferecer o ensino científico da higiene e preparação de técnicos para o provimento de cargos de saúde pública. Então, ensinava-se esses hábitos de higiene para os técnicos que fossem trabalhar na prática mesmo, né? Era o objetivo dele principal. Percebam que ele foi criado em 1924 e em 1918, 1919 foi quando aconteceu a gripe espanhola. E aqui no Brasil teve
teve consequências bastante sérias, né, dessa gripe. E tinha outras doenças também. Então, acho que na aula passada, na semana passada, vocês não apareceram, né? Mas na semana passada a gente deu uma olhada em alguns artigos sobre as epidemias e pandemias que já tinham acontecido aqui. Algum colega da outra turma trouxe um artigo que fazia esse percurso histórico. Então, eu queria fazer essa ligação, né? Então, 5 anos antes tinha acontecido a pandemia da gripe espanhola. Lá no AVA, inclusive, eu coloquei um link de um vídeo que fala um pouco de como foi a gripe espanhola, para vocês terem uma noção, caso vocês não conheçam a história. Quer falar, Sharon? Não, eu assisti. Assistiu? Ah, que bom. Assisti. Eu ainda não assisti, É bem não, mas explicativo, né? é aquele da evolução do SUS, não, né? Porque eu assisti um que o Jorge passou que fala da criação do SUS. Aí fala um pouco sobre a gripe espanhola também. Achei bem bacana também. Eu não tinha conhecimento dessas questões todas e achei bem interessante também. Aí deu para dar mais ou menos uma noção sobre uma ideia, né? Também. Isso. Então, pensando assim, no contexto de assim, o que a gente está vivendo hoje, dá para a gente ter uma noção também do que foi aquela época, né? Então, aconteceu uma situação que ninguém estava preparado para lidar, o sistema de saúde não estava pronto para lidar com a situação. A principal recomendação, tanto agora quanto naquela época, era uma mudança e uma rigidez nos hábitos de higiene e tudo mais. Então, tinha esse contexto para o surgimento dessas instituições, né? E aí, ele tinha um lugar de destaque na política sanitária estadual, era uma das instituições mais importantes da saúde em São Paulo, esse instituto. E aí, na educação, o instituto produzia algumas formações para professores, para agentes de saúde pública, e também eles produziam impressos que eram direcionados especialmente para as crianças. Esse material impresso dava orientações em relação à higiene. O objetivo era que as crianças aprendessem esses hábitos e levassem para fora da escola. E aí se acreditava que a obediência a essas normas de higiene era a fórmula para resolver o problema do crescimento das cidades. Como vocês devem ter visto, então, na disciplina do George também, conforme as cidades foram crescendo, conforme a população foi aumentando no perímetro urbano, as doenças também começaram a se proliferar mais, né? Porque era uma grande quantidade de gente, pouca estrutura de saneamento básico ou nenhuma. Então, a higiene da cidade era bem precária, né? Tinha esgoto no meio da rua, não era nem esgoto, era, por exemplo, as pessoas faziam suas necessidades em balde em determinada época da nossa história e jogavam pela janela, né? Então ficava tudo lá na rua, rato, toda aquela coisa. Então, assim, era um ambiente muito propício para o desenvolvimento de doenças, não só uma pandemia como foi a gripe espanhola, mas outras doenças que provavelmente vocês viram, como cólera, como febre amarela, enfim, diversas outras doenças. Enfim, e aí, então, a higiene apareceu como, assim, a solução dos problemas, era isso que tinha que ser feito. E se enxergava na escola um poder muito grande nesse sentido, porque as crianças tinham uma plasticidade no aprendizado. Se acreditava, né? Existem alguns autores que ainda defendem essa ideia, e acho que ela não está totalmente equivocada, mas de que as crianças têm mais facilidade para aprender coisas do que os adultos, né? E nessa teoria do hábito, que dizia que quanto mais a criança repetisse uma atividade, uma ação, mais ela aprenderia aquilo. Então, era o lugar perfeito a escola, né? Já que as crianças estavam lá, e aí era colocado para elas dessa forma o que era para ser feito,
elas levavam para casa, já que elas aprendiam com mais facilidade, elas iam reproduzir o que estava sendo aprendido e reproduziam isso de forma repetitiva. Só que o ensino desses hábitos, ele era dogmático e mecânico. O aluno deveria praticar ainda que ele não soubesse a função daquela tarefa. Ou seja, não tinha um motivo claro de por que a criança tinha que fazer aquilo, né? Por que aquele hábito de higiene era importante? Não era como hoje, por exemplo, a gente tem visto as crianças, vários pais filmam as crianças fazendo coisas e colocam na internet, né? Então, às vezes a criança fala, tem que lavar a mão porque tem um bichinho, que senão a gente fica doente. Então, a criança, mesmo sendo pequenininha, sabe por que ela tem que lavar a mão. Nesse momento aqui, os hábitos de higiene, eles não se reduziam só a lavar a mão, vou chegar lá, mas eles também, além disso, as crianças não sabiam por que aquilo deveria ser feito, qual que era a função daquilo, não tinha um sentido prático, né? Era só um aprendizado mecânico mesmo e sem uma visão crítica do que estava acontecendo. As crianças só tinham que reproduzir mesmo. E aí tinha a exposição das práticas exemplares. Então, a escola era o lugar onde se expunha essas práticas, né? Então, o ambiente escolar deveria ser aberto à luz do sol, limpo, ordenado, servia como modelo para as crianças que passariam a lustrar os seus sapatos e manter os uniformes limpos e passados. O ambiente da escola era muito limpo e muito ordenado para que também as crianças reproduzissem essa organização, essa limpeza em casa. E para que combinasse, vamos dizer assim, com a exigência dos uniformes estarem sempre muito limpos, muito bem passados, o sapato lustrado, né? Eu não sei se vocês tiveram contato com alguma prática desse tipo na época da escola de vocês, mas isso ainda aparece em alguma medida até hoje, né? E se vocês conversarem com pessoas um pouco mais velhas, tipo os pais de vocês, talvez, eles vão contar que existia uma exigência muito grande em relação a isso, né? Tanto que, por exemplo, toda vez que eu dou essa aula, eu falo do meu pai, porque o meu pai é super exigente e super rígido em relação a esses padrões. Para ele, se a roupa tiver com um amassadinho, não serve, tem que estar perfeita, sabe? E isso é herança da educação que ele recebeu também, né? De que deveria ser assim, o padrão de vestimenta, o padrão de calçado, tem que ser lustrado, né? Então, se vocês conversarem com alguém um pouco mais velho, pode ser que a pessoa tenha alguma história desse tipo para contar para vocês. Meu pai até hoje, se eu estiver indo para a faculdade e ele vê, por exemplo, até hoje, você vê, já é a segunda faculdade que eu estou fazendo, se ele me vê indo para a faculdade e eu estiver de chinelo, meu Deus, para ele porque na época dele era sapatinho e tal, tinha que estar bem alinhado, que nem ele fala. Sim. E olha que O meu pai esteve também. numa escola muito simples na época, tudo, sabe? E pública, tudo assim, e era essa questão, tinha essa questão de estar tudo muito alinhado, que nem ele fala, né? A minha mãe também. Minha mãe também é assim. Ela também fala a mesma coisa, tem que ir alinhado. Não ir jogado. O meu pai... É até engraçado. Não, o meu pai, eu fui para casa dele no Natal, e aí, se você tem franja, você sabe que a franja fica bagunçada em algum momento, né? Sim. Nossa, ele achava um absurdo eu sair de casa com a franja que não estava impecável. Ele falava, você vai com esse cabelo desse jeito? E eu, tipo, ué, mas o que tem meu cabelo, sabe? Então, é bem forte isso, né? A gente percebe que é bem forte esse padrão de alinhado, né? Até a palavra que ele usa é a mesma que os pais de vocês, de alinhado. Então, tinha muito forte isso na escola, né? E deu certo, aparentemente, porque eles aprenderam quando era criança, eles reproduziram na casa deles e eles estão reproduzindo esse hábito com a gente até hoje, né? Os nossos pais. Então, deu certo, aparentemente.
E aí também a higiene do ambiente escolar, ela se estendia à vida cotidiana da instituição, né? Então, tinha uma revista do asseio do corpo e das roupas das crianças, né? E mensuração de peso, de estatura, de força física. E tinha também uma tendência pelo desenvolvimento da capacidade de vigilância do ambiente doméstico. Então, lá na escola, as crianças, isso também era uma prática, né, talvez da época dos nossos pais, de a criança chegar na escola e os professores, eles eram obrigados a isso, né, esse Instituto de Higiene oferecia o treinamento para que eles fizessem dessa forma, e era obrigatório que eles fizessem, mas para ver se a criança está com a unha cortada, se o cabelo está sujo ou está limpo, se a roupa está devidamente alinhada, se o sapato está lustrado, não podia ter nada fora do lugar, né? E o desenvolvimento da capacidade de vigilância do ambiente doméstico, eu coloquei para a gente dar uma olhada no texto, eu vou abrir aqui também para a gente poder ler juntos. Deixa eu ver em que página que eu coloquei, 49. Então, aqui na página 49, vocês estão conseguindo ver meu texto também? Não. Não apareceu? Não, para mim não. Deixa eu ver, peraí. Para mim também não. Eu acho que eu devo ter compartilhado só aquela tela específica. Peraí, eu vou parar e fazer de novo. Agora eu acho que vai. Apareceu? Sim. Agora sim. Sim? Uhum. Então tá, a revista dos alunos, né? Então, no primeiro dia de aula, o professor dá as boas-vindas aos alunos e, por todos os modos possíveis, procura captar-lhes a simpatia e incutir-lhes amor pelo trabalho. Entre as coisas que pede está a observância do asseio, diz a sua importância e especifica o que entende por asseio. Limpeza rigorosa das mãos, unhas, rosto, boca, pescoço, orelhas, cabeça, arranjo dos cabelos, ordem e asseio da roupa, dos sapatos, lenço no bolso. Essa enumeração tão minuciosa quanto possível é indispensável. O aluno não compreende a expressão genérica de asseio. Se não se disser miudamente o que ele é, o resultado será nulo ou insuficiente. Para capacitar-se de que foi entendido pela classe, o professor fará com que algumas crianças repitam a explicação. Em seguida, prometerá proceder diariamente no início da aula uma inspeção de cada aluno, para verificar se todos praticaram o que foi pedido. No dia seguinte, fazendo desfilar a classe diante de si, o professor examinará os alunos um por um. Estão com as unhas aparadas e limpas? As mãos limpas, o rosto, a cabeça, os cabelos? O aluno está calçado? Ao mesmo tempo que examina, irá chamando a atenção para falhas e louvando ou encorajando acertos. De vez em quando, terá que mandar um ou outro à torneira. Falo-á sem alarde nem repugnância. Então, essa daqui era a orientação que os professores recebiam, de como é que eles tinham que ensinar essa higiene para os alunos, né? Vocês percebem que, assim, de uma forma que não tem crítica ou uma discussão da função disso com as crianças, em primeiro lugar, né? Que eu já tinha falado, e é de uma forma imposta e até invasiva, né? Que se a criança não tiver adequada, pode mandar até para a torneira, para tomar banho na escola, né? Então, era isso. Lembra aqueles filmes antigos em que colocava as crianças em fila e inspecionando uma por uma. Eu lembrei agora desse. Exatamente. Eu vi isso.
Exatamente. Em filme antigo tem mesmo. E aí ele fala que isso era a melhor forma de incutir essa higiene, né? De ensinar essa higiene. E aí, além disso, a sala, a turma, né? A classe em conjunto ou dividida em turmas, fará uma espécie de visita de inspetor sanitário à escola. Começará pela sala de aulas, notando o asseio do assoalho, paredes, peitoris das janelas, o arranjo e limpeza dos móveis e material escolar, a ventilação e iluminação pelas janelas, os cuidados com a água de beber, etc., comentando e criticando tudo com a máxima liberdade e dando parecer sobre o modo de varrer, de transportar o lixo, de limpar os móveis, de arejar. Sempre que possível, os atos serão associados às palavras. Passar-se-á depois as dependências, inspecionando-se o pátio e as instalações sanitárias, cujo asseio e ordem serão examinados e criticados. Esses exercícios serão feitos umas 6 ou 8 vezes no ano. Não há nenhuma desvantagem em repeti-los até que os alunos adquiram o hábito de ver por si mesmos. Assim, aprenderão eles a reclamar, embora durante outras aulas, as faltas no tocante à higiene que porventura notarem. Então, além de ensinar os hábitos, era ensinado a criança a inspecionar isso, a fiscalizar se a limpeza e o padrão de organização, de ordem, né, que é a palavra que ela usa, se isso estava colocado no ambiente, né? E aí, então, a criança aprende a reparar na bagunça, a reparar na sujeira, né? E fazer críticas de uma forma livre, aprende que o certo é aquele padrão de organização e de limpeza, né? E não tem problema nenhum ela fazer essas críticas. E aí, distraído ou absorvido pelo trabalho, o aluno pratica pequenos atos contrários à higiene. Senta-se em má posição, leva o lápis aos lábios, põe o dedo na boca, no nariz, nos olhos, no ouvido, entorna a tinta, suja os livros ou cadernos, cospe no solo, espirra ou tosse sem proteger-se com lenço, molha a ponta do dedo na saliva para voltar à página do livro. No recreio, toma água em copo usado, traz um lanche indigesto, come estando fatigado, mastiga mal, bebe estando suado. O professor vigilante e treinado pessoalmente pode, sem esforço de atenção, surpreender esses pequenos desvios e corrigi-los imperdoavelmente. A tarefa, nos primeiros tempos, será pesada. Transposta, porém, a dificuldade inicial, suavemente se extinguirão os pequenos vícios. Então, até mesmo no ambiente natural, quando a criança está em aula, na hora do recreio, enfim, o professor também tinha que fiscalizar isso. Uma coisa que me chamou bastante atenção nesse tópico aqui é que algumas coisas dessas recomendações, elas têm a ver com higiene. Por exemplo, pôr a mão na boca, do nariz, nos olhos, cuspir em local inadequado, tomar água no copo usado por outra pessoa, tudo bem, né? Tem muito a ver com essas doenças contagiosas, né? Que então foram contexto para essa política de higiene. Só que algumas outras coisas não estão dentro disso. Por exemplo, se ele se senta em má postura. O meu pai cobra minha postura errada até hoje. Inclusive, vou ajeitar minha coluna aqui em homenagem a ele. Mas, assim, a má postura não tem nada a ver com isso. O lanche que a criança traz de casa, quem que vai fiscalizar o que a criança pode ou não levar para a escola? Né? Sendo o lanche não fornecido pela escola, supondo que nesse momento não fosse, né? Já que a criança traz o lanche, porque na escola pública hoje toda escola tem merenda, né? Mas então, como que seria essa fiscalização, né? Então, se a criança não tem em casa um alimento que é considerado bom, então ela não pode comer na escola, né? Enfim,
a criança não pode suar no recreio, né? Porque senão vai ficar... Enfim, tem todas essas questões de normas que estavam sendo colocadas. Aí, depois de todos esses procedimentos, tinha também a exibição dos índices de normalidade. Ou seja, tinha o desenvolvimento físico repercute no aumento normal de peso e de força. A balança e o dinamômetro que medem essas duas resultantes da saúde podem trazer relevante serviço na educação higiênica. Olha-se um dia no mês para cada classe ou grupo escolar, para cada escola isolada. Nesse dia, sejam medidos o peso e a força de cada aluno. Os resultados inscritos em duas cores no quadro negro, aí ficarão permanentes, para que as crianças possam avaliar o que estão ganhando ou perdendo mensalmente. O sistema, já em parte adotado em escolas americanas, tem produzido magníficos resultados. Então, assim, aí a criança tinha dentro de uma faixa de normalidade de peso, por exemplo, peso, altura, força, todos esses itens, maior ou menor que ela deveria estar dentro desse intervalo, né? E também criando um padrão de onde essa criança deveria estar. E reproduzindo e fiscalizando esse padrão. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Sim, sim. E é muito contemporâneo, né, professora? É muito. O texto da próxima aula, ele fala os higienistas estão voltando. A gente vai pensar nisso também. Mas Então, além disso, na escola, tinha esse inquérito da vida doméstica. Então, a criança tinha que contar tudo que ela tinha feito em casa, por exemplo, no final de semana, os hábitos dela, se tomou banho, se não tomou, se escovou os dentes, como que escovou, como que é a limpeza da casa, o que que comeu, enfim, tudo isso era perguntado pelo professor e a criança tinha que responder e o professor poderia corrigir os erros ou complementar as lacunas, quando a criança tivesse cometido algum erro nesse momento, nessa estadia em casa, né, no final de semana ou qualquer atividade que essa criança tenha feito em casa. Então, isso é uma forma bem forte de controlar o que acontece em casa, né? Porque aí a criança não vai querer contar que fez alguma coisa errada, né, na escola, então ela não vai fazer coisa errada em casa. Coisa errada, ou seja, o que está fora dessa norma de higiene. E aí o objetivo era esse, saber como que ele faz em relação ao banho, aos dentes, ao repouso, ao horário que se alimenta, dorme, que brinca, se fuma, se bebe, enfim. Indagando isso para cada aluno, fará o professor a crítica, mostrando os inconvenientes que achou e os meios de saná-lo. As classes mais adiantadas, será mesmo possível um estudo fundamentado na alimentação do aluno, com o cálculo da respectiva ração em calorias. O benefício irá além da escola, alcançará demais membros da família, que deverão boa parte de sua saúde e de seus hábitos sanitários à influência do professor. Então, o objetivo era realmente criar um padrão de comportamento relacionado à alimentação, higiene, sono, tudo isso, que fosse o espelho, fosse o professor, né? E a criança reproduzisse isso em casa de forma que os familiares também fossem atingidos. Começava pela criança e ia indo Sim. ensinando todo mundo. Sim. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Bom, além de tudo isso, né, o preparo dos alimentos. Eu vou ler esse trecho aqui. Mas para reforçar os hábitos, dando, se possível, a sua razão de ser, assim como para tornar a criança capaz de adaptar-se a circunstâncias novas e imprevistas. Importa fazer o ensino sistemático de uma série de conhecimentos,
muitos deles já foram ministrados quando se comentavam os hábitos pessoais, a alimentação, a escola ou o domicílio. Outros exigirão, pela sua importância geral ou local, maior desenvolvimento. O fumo, o alcoolismo, tuberculose, febre tifoide, varíola, raiva, para qualquer região do país, amarelão, impaludismo, moléstia de Chagas, para alguns lugares que esses males existem, devem entrar no programa de higiene. O tabagismo e o alcoolismo requerem desenvolvimento maior em se tratando de meninos. Por outro lado, nas classes adiantadas de meninas, ensinar-se-á a puericultura, bem como alguns preceitos relativos ao preparo de alimentos. Então, os meninos receberiam uma formação mais forte, vamos dizer assim, em relação ao tabagismo e ao alcoolismo, para que não fizessem, né? E as meninas aprenderiam puericultura, que é cuidar de criança, e aprenderiam o preparo de alimentos. Quando eu dei essa aula para outra turma, que tinha uma colega um pouco mais velha do que vocês, ela até falou, na minha escola tinha isso, eu tinha que aprender, tinha aula para aprender a costurar, para aprender a cozinhar. Então, além todos esses padrões, também estavam relacionados a papéis de gênero, né? Além de todo o padrão da aparência. Quando essa política de higiene foi implantada, não tinha uma variabilidade, por exemplo, não se admitia uma variabilidade de aparência física, por exemplo, né? Se você tem uma média de peso que você tem que ter, nem muito abaixo, nem muito acima. Um tipo de cabelo que você tem que ter. Sharon ia levar a bronca da professora, porque chegou na escola com cabelo rosa. Então, esse tipo de padrão. E o que tem de importante nisso, né, nessa ideia da higiene? Ela é a raiz de boa parte da reprodução de padrões que a gente faz hoje, de padrões normativos, né? Quando você vê uma pessoa e fala, nossa, mas que pessoa esquisita, ela usa uma roupa esquisita. Mas o que é o não esquisito? Quem definiu o que não é esquisito, o que é normal, né? Normal é o que está dentro de uma norma, mas como que essa norma é definida, né? Tem um texto que eu coloquei também como complementar, que ele parte da mesma ideia para falar o nome do texto é Lima Barreto e as classes perigosas, racismo e eugenia no cotidiano da capital nacional. Ele traz a ideia de que nessa mesma época, né, no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil até então, aconteceram muitas transformações em relação também à ocupação muito grande de pessoas na cidade. E aí, com essa ideia da higiene, essas pessoas que não estavam dentro do padrão de comportamento, elas eram consideradas o motivo da sujeira na cidade, né? E essa é uma ideia que eu vejo ela sendo reproduzida hoje, relacionada a pessoas em situação de rua, por exemplo, né? Eu vejo essa ideia sendo reproduzida. Uma pessoa que está em situação de rua, ela não toma banho. E ela faz as necessidades fisiológicas em qualquer lugar, né? Não se leva em consideração se essa pessoa tem condições de fazer em outro lugar ou não, se tem um banheiro público que ela pode utilizar ou não, se ela tem acesso, por exemplo, a um lugar com um chuveiro para que ela possa fazer a higiene. E isso é um problema de saúde pública, essas pessoas estarem nessa condição. Agora, por exemplo, que a gente está vivendo uma pandemia, esse problema se torna ainda mais expressivo, já que a principal medida para se proteger é a higienização das mãos. Não tem como essas pessoas higienizarem as mãos se elas não têm acesso à água, por exemplo, né? E aí, aqui no texto que fala sobre a capital do Brasil, Rio de Janeiro,
essas pessoas nesse lugar estando em situação de rua, e com essa ideia de falta de higiene associada a elas, elas foram retiradas do centro da cidade, e elas precisavam se abrigar à margem da cidade. Então, nas encostas da praia, do mar, né? Na encosta do mar, ou nos morros. E foi aí que nasceram as favelas, né? Essas pessoas não tinham moradia regular para elas ocuparem na cidade, e elas precisavam se abrigar em algum lugar. Então, essa política higienista foi usada como um argumento de discriminação para esses moradores para as pessoas mais pobres, né, que estavam na região central do Rio de Janeiro, e para as pessoas que estavam em situação de rua também, e surgiu até uma denominação de classes perigosas em relação a esses grupos marginalizados, né? E aí essas duas coisas, a ideia da higiene e a ideia de que essas classes eram perigosas, foram assim o principal argumento para expulsar essas pessoas do centro da cidade e colocar elas em lugares onde elas não têm estrutura. Como sempre que tem uma situação mais extrema, essas pessoas vão estar mais em risco, mais vulneráveis do que as outras que têm uma moradia regular, né? E isso se reflete por exemplo, hoje mesmo eu vi uma notícia falando de uma família em Salvador que teve uma chuva muito grande lá nessa madrugada e uma moradia desmoronou, uma casa desmoronou. E morreram 2 pessoas da família no desabamento que aconteceu. Então, a estrutura que essas pessoas moravam não estava preparado para uma chuva como essa, era um lugar que tinha um piso irregular, um terreno irregular, então isso se reflete até hoje, a forma como as consequências que as pessoas entram em contato numa situação como essa. Você disse que é Gustavo, já tá voltando. Eu desliguei aqui para o marido guardar a louça para mim. Ele tem vergonha, tudo bem. Não tem problema. Ele pode ficar anônimo aí não precisa participar da aula, né? Deixa eu ver se tem mais alguma questão. É mais ou menos a mesma realidade que ele apresenta, só que aqui, nesse texto complementar, ele já traz algumas consequências, né, dessa política de higiene, como eu falei. Vocês querem trazer alguma questão, algum comentário em relação a esse assunto? Eu acho que ele é uma ponte bem legal para a gente chegar na exclusão das pessoas, né? Por que existem grupos que são excluídos da sociedade? Por que existem grupos que a presença deles não é bem vista, não é admitida, né? Eles não têm acesso a direitos. Por quê? Né? Quem são essas pessoas? De onde veio isso? E eu acho que essa é uma resposta possível. Talvez não seja a única, mas é uma resposta possível. O que vocês acham? Eu acredito que principalmente referente a essa questão sanitária que hoje a gente está vivenciando, né? Não sei, acho que, na verdade, assim, no decorrer da história, acho que só as pessoas mais, assim, pouco instruídas, né, que tinham uma certa condição, que tinham acesso às escolas em si, né? E hoje em dia não é muito diferente, né? A gente vê essas questões nessas favelas, nessas questões, assim, nesses meios mais carentes, que o acesso à informação e o acesso à atenção básica, essas questões todas, é bem. A gente não acredita hoje, vivenciando a pandemia, que é tão assim inacessível, né, a informação.
Mas a gente vê que muita gente não está ainda se cuidando porque não recebeu a informação devida, né? E realmente, assim, a gente vê que, por exemplo, as pessoas que estão morrendo, eu fiquei abismado com aquele gráfico que mostra, por exemplo, a diferença lá, acho que Brasilândia, em São Paulo, e Morumbi, né? Pessoas mais infectadas no bairro rico, mas com índice de morte, tipo, muito baixo. E enquanto lá na região das pessoas mais carentes, das minorias, um índice de infectação bem menor, só que a mortalidade bem maior. Então, assim, realmente as minorias Uhum. estão aquém, né? Essas questões geralmente acaba ficando de lado, né? É, o simples fato de estar numa condição como essa, né, já coloca numa situação de maior vulnerabilidade, né, porque essas pessoas, além de não terem, talvez, o mesmo acesso à informação, que nem você falou, talvez eles nem estão levando a sério o que está acontecendo por falta de informação, ainda que tenha falta de, aliás, ainda que a informação chegue, às vezes não tem, como foi mostrado, não tem água, não tem saneamento básico na comunidade ou em parte da comunidade, a pessoa não tem sabonete em casa para lavar as mãos, não moram muitas pessoas no mesmo cômodo, e aí não tem como isolar alguém que fique doente. Eu imagino que vocês tenham uma condição um pouco assim mais provável de que isso aconteça, por exemplo, se uma pessoa da família ficar doente, dá para deixar ela num quarto e as outras pessoas não ficarem em contato com ela. Nesse caso, já não tem como fazer isso, porque é todo mundo num espaço muito pequeno, e além de tudo, essas pessoas são os trabalhadores, né? Então, elas continuam se expondo. Elas não estão trabalhando de casa, como eu, né? Elas estão, muitas vezes, em serviços que não permitem que elas parem, né? É, ou num trabalho informal, e agora que está saindo esse auxílio emergencial, mas ainda assim, com bastante burocracia, tem muita gente que ainda não conseguiu pegar, ainda que a pessoa pegue, não é um valor muito alto, né? Que talvez vai suprir a necessidade da família. Então, às vezes vai ser necessário que essa pessoa continue trabalhando e se expondo. Então, ela está realmente numa situação de vulnerabilidade. Se você pensar ainda mais fundo, né? Pensar na saúde, nas condições de saúde dessa pessoa. Se ela já é uma pessoa que está com uma deficiência, por exemplo, de nutrientes, que tem alguma doença que não está sendo tratada, coloca ela numa situação de maior vulnerabilidade ainda, né? E aí a gente entende porque que mesmo com um índice de infecção menor, tem um índice de morte maior. E às vezes a gente acha que não acontece tão próximo. Eu antes de. Já tem um tempo já, eu dei aula de informática numa escola pública municipal. E uma vez tinha um Uhum, menininho, pequenininho assim, acho que devia ter uns 5 anos, que ele tava com as feridas assim perto do rosto, né? E eu fiquei incomodado com aquilo e cada vez aumentando mais. Eu chamei a diretora e falei: Isso aqui não é normal, não. Isso aqui tem que investigar, parece herpes, sabe? E aí eles foram ver e uhum, tal. Aí o menininho pegou e falou assim: Ai, tio, tem mais nas costas. Aí a diretora levantou a camisa dele assim, cheia assim nas costas, sabe? E aí a gente foi uhum, conversar com a mãe, tudo, chamou a mãe lá na escola e não sei o que. Ela foi explicar sobre higiene, e a mãe foi falar que, tipo, lá onde eles moram, é uma escola da região bem carente. Aí tava sem água, uhum. sem nada, não tava nem tomando banho, não tinha as coisas básicas para fazer higiene pessoal. Então, assim, a gente vê que nessas horas, assim, o governo fica um pouco aquém também e é difícil, né? Porque aí a gente vê e fala, não, que não é nada e que não sei o quê, mas a gente tem muita gente desassistida ainda no Brasil e isso é bem difícil. Sim. A gente se A encontra gente é realmente fora da numa nossa situação de realidade. privilégio, né? A gente realmente, querendo ou não, a gente se encontra numa situação assim privilegiada, né? Sim. Dói pensar, né, que essas pessoas não têm acesso a coisas mínimas, que nem me passa pela cabeça não ter, né? Nem, acho que se faltar água um dia na minha casa, eu tenho um piripaque. Imagina não ter água para tomar banho com frequência, né? Se não tem água para tomar banho, imagina para beber, né?
E às É vezes na outra escola realidade mesmo. a gente quer exigir essas questões assim na escola. Ah, mas o menino tá vindo pra escola com um odor que não é agradável, tá vindo sujo pra escola e fica bravo às vezes com a criança lá na Aham, escola porque não tá tomando banho. Porque eu cheguei a presenciar algumas vezes professor que fica, tipo, bravo com o aluno porque o aluno, tipo, não tá se limpando direito, ou tá chegando na escola sujo e não sabe nem a aham, realidade que a pessoa vive, né? É bem triste isso. sim, é isso mesmo. A falta de. Eu acho que eu já falei isso, mas eu. Muitas vezes o fator de risco, por exemplo, para a pessoa adoecer ou para a pessoa é, acabar tendo um comportamento que a gente vai chamar de antissocial, por exemplo, de criminoso, é, ou qualquer coisa do tipo, é justamente a falta de acesso aos direitos, né? Como uma moradia digna é um direito de todas as pessoas, estabelecido pela nossa Constituição, né? Na teoria está garantido, mas na prática a gente sabe que tem muita gente que está morar numa condição que você não tem acesso à água, isso é moradia digna? Não é, né? Então é bem distante mesmo. O filme mesmo, apesar da ficção toda, o Bacurau mostra muito a questão de como Aham, uma comunidade pode se tornar vulnerável, né? Quando é recusa dos direitos dela, né? Ela não tem acesso aos direitos básicos, né? O tanto que se torna vulnerável, né? sim, Mas é sim, isso, é isso prof. mesmo. Essas aulas causam um pouco de angústia, assim, né? E daí, o que que a gente vai fazer com isso, né? E o ambiente, o momento que a gente está vivendo e as notícias que a gente vê. E aí, agora, eu estava até procurando antes de começar a aula, eu quero ler o artigo do ministro das Relações Exteriores, um artigo que ele fez agora falando sobre a pandemia, uma teoria Hum, conspiratória. E aí, ele ai, cita o Vigiar e Punir do Vygotsky, sabe, no negócio dele. Aí eu fiquei. É Vygotsky? Acho que é Vygotsky, né? é Do Foucault. Vigiar. Foucault, do Vigiar e Punir Foucault. E aí, tipo, eu fiquei Aham, pensando assim, tanta coisa acontecendo, tanta gente precisando de tanta coisa, o cara tá escrevendo um artigo de uma teoria que é praticamente conspiratória sobre algo que tá nítido no mundo todo, tanta coisa pra gente se preocupar, né? uhum, E aí o presidente da Organização Mundial da Saúde, porque foram atrás dele, né, pra saber o que que ele ia falar, porque ele cita a OMS lá, falando aham. que é fonte da teoria conspiratória. A OMS pegou e falou assim que simplesmente não vai comentar o caso, porque, tipo, tem tanta coisa para se O que que vai preocupar. falar, né? Tem tanta coisa, esse povo tá com tanto trabalho para fazer e aí vem uma pessoa assim com as coisas assim que só diminui, que não ajuda em nada, não contribui em nada. É complicado, Aham. né? É desanimador, assim, tem hora assim que você vê assim essas questões assim, o pessoal preocupado só com o próprio interesse, né? Posso É falar? bem complicado. Pode, claro. Dá vontade de dar uma vassoura pra ele e falar, vai lá varrer o chão, vai arrumar o que fazer. Não Bem isso. Vai lá varrer os Vai hospitais, lá, pelo Matheus. menos. deu pra fazer não, querido. É, colocar Eu para não varrer os sei. hospitais. Eu fico pensando se. Eu não sei se é falta do que fazer ou se é uma imaginação muito. Sei lá. Qual que é o objetivo disso, sabe? Qual que é o objetivo? As pessoas estão morrendo, é verdade, sabe? Não, não. E aí as pessoas usam de argumentos tipo, a mídia está exagerando, né? Eu até falei para o meu pai esses dias, falei, pois eu prefiro a mídia exagerando, todo mundo assustado dentro de casa, do que o meu avô passeando na rua, por exemplo. Eu prefiro que ele fique assustado dentro de casa. Não, não é demais para mim. Né? A pessoa lá mostra o vídeo das valas sendo abertas, os caixões sendo enterrados, e, gente, as pessoas imaginam que estão brincando de pessoas morrendo, não consigo. Tem coisas assim que é difícil, né? Não, e o pior de tudo, assim, dessas questões, principalmente da nossa disciplina de direitos humanos, Uhum, assim, que eu acho assim, o mais absurdo de tudo. É às vezes a gente pegar, que nem, por exemplo, eu já peguei aqui nessa semana de manifestações que teve aí, algumas questões assim,
psicólogos, médicos, gente da área da saúde, colocando em xeque a questão da Uhum, OMS. Acho que críticas são válidas, né? Não é à toa que não é são coisas que são questionáveis, porque o estudo está aí para se evoluir e claro. tal, teorias estão aí para novas teorias e tal. Mas assim, Uhum, você ir contra aquilo que você faz um juramento, parece assim, a ignorância assim toma conta, é bem totalmente complicado. incoerente, né? Incoerência, a palavra é essa, incoerência, né? Acho que tem médicos que não conseguem ir de acordo com o que a OMS está pregando, é bem assim, é incoerente, né? Acho que é incoerente. É isso. Eu sei que é uma situação assim que causa muito desespero, né? Por exemplo, eu vi gente falando assim, não, mas estão falando que tal coisa funciona, sei lá, tal medicação funciona, então por que que não usa? Mas, assim, uma pessoa comum questionar isso, uma pessoa que não é da área questionar isso, eu entendo. Mas uma pessoa que sabe como que funciona o desenvolvimento da. Eu não posso simplesmente achar que, sei lá, paçoquinha de amendoim faz bem, melhora cura o coronavírus, e simplesmente dá para as pessoas e sem nenhum teste antes. Isso não pode ser uma política de saúde se não tiver um corpo teórico que sustenta, né? Se fosse ao contrário, as pessoas não tivessem testando, por exemplo, quisessem fazer tudo às pressas e desse errado, também seria questionada a prática sem observar se ela realmente funciona, né? Então, eu acho que eu tenho um pouco de desespero, tenho um pouco de falta de conhecimento, e o resto eu não sei nem dizer o que que é, porque Acho que é ignorância mesmo, assim, uma coisa meio que, né, é enraizada, é algo, acho que, sei lá, acho que uma coisa, um pouco assim, da cultura do país mesmo, tem muita coisa ainda que a gente tem que evoluir. Bom, só conheço a via da educação, né? Não sei como o João mandou uma mensagem no chat. Boa noite, perdão pelo vacilo da demora. Tudo bem, João, não se preocupe. Depois você pode assistir o vídeo desde o começo. A única parte ruim é que você não pôde participar do começo da discussão, né? Mas a gente está falando sobre as políticas que estão sendo adotadas agora em relação à pandemia e tudo mais, as nossas incertezas. A gente discutiu o texto e ele tinha um pouco a ver com isso, aí a gente começou a falar desse assunto. Se você quiser falar alguma coisa, trazer alguma colocação, falar das suas angústias em relação ao que a gente está vivendo também, você pode ficar à vontade. Mas do conteúdo do texto, assim que o vídeo carregar, eu vou postar lá para vocês e aí você pode ver desde o começo. Esse é assunto já do segundo bimestre, é um texto que vocês já têm acesso, já está no AVA, já tinha antes também no plano de ensino, então não é muita novidade, certo? Você ia falar mais, Gustavo, pode falar. Não, e é só isso mesmo, e acho que também válido, né? A gente eu estava justamente procurando o artigo que ele escreveu, por causa que eu me interessei que ele cita Uhum, alguns teóricos assim da psicologia, né? E aham, aí ele fez o artigo dele baseado em um livro, né? Agora eu não lembro o nome certo, mas aí a gente vê assim, poxa vida, a pessoa vai lá e pega coisas assim de uma área totalmente para desqualificar algo que a gente estuda, que a gente defende, e tal. É bem conspiratório mesmo, né? Os diplomatas e é, embaixadores colocaram mesmo como uma teoria conspiratória. Vários especialistas lá classificaram o artigo como um artigo conspiratório mesmo, que não some e não eu agrega em também não nada, li né? ele. Eu também não li ele, mas ontem eu escutei os comentários dos jornais, né? Foi ontem que ele publicou isso, Isso, eu acho, né? isso. E Uhum. aí eu escutei alguns jornais falando da situação, e realmente eu, eu entendo o representante da OMS falar que não vai nem comentar, porque eu não sei o que dá para comentar daquilo. Que a velha teoria, né, que a China comunista que implantou isso e tudo mais, né? Enfim. Acho que é isso, prof. Vocês querem trazer mais alguma coisa, Sharon, João? Perguntar?
fazer comentários, críticas, sugestões, chorar. Pra mim tá tudo bem. Tudo bem? Já Ô, falei Sharon, outra vez que eu sou a única. eu não entendi o final, seu áudio cortou no finalzinho. Você falou, eu sou a única aqui? Não estou sofrendo com pandemia, porque eu Ai, tenho que uma bom. galera grande, lembra que eu falei que era para todo mundo vir aqui para casa? Aham. Eu não tenho tempo de lembrar de pandemia. Quando eu vejo já é hora de aula e de passear e acabou o dia. Muito bom, que bom. Essa é uma estratégia boa de manter o seu ambiente pessoal interessante, para não extrapolar o estresse para as outras coisas. Ontem eu tava querendo dar um piti aqui, mas daí eu sentei, comecei a meditar, pensei que eu não podia quebrar nada, então... Aí resolveu. No fim, tudo deu certo. Que bom. Cara, minha E você, quarentena João? acabou hoje. Minha quarentena acabou A hoje. sua quarentena? Porque eu voltei a trabalhar. Comecei hoje. Voltou a trabalhar. Né? Entendi. Aí tá só assim, E bem você? parado. Ah. Sobre uma coisa que eu peguei bem no finalzinho, professora, dessas teorias da conspiração e tudo mais, eu acho que a China, por ser tão restrita assim, dá essa pulga atrás da orelha, entendeu? Dela ter, tipo, censurado, bem no comecinho, quando começou os médicos de lá começou a querer divulgar, falar pro Ocidente que tinha alguma coisa errada acontecendo, eles, entendeu? Censuraram esses médicos. Teve um pessoal que tá sumido até hoje. Eu acho que isso dá uma brechinha pro pessoal fazer essas teorias da conspiração. Tem parece um indicado ao Nobel também que falou uma coisa que é um francês, ele falou que no parece que o Covid ele foi criado lá no laboratório para curar a AIDS, alguma coisa assim, e aí ele começou esse negócio. Mas eu acho que é por isso, por ser um país tão restrito, dá essa brechinha o pessoal ficar criando teoria da conspiração. E que deixa o pessoal mais ansioso eu acho ainda. que eu acho que realmente essa relação que a China tem com os outros países pode mesmo dar uma insegurança, né? Essa brecha que você falou para imaginar coisas, né? Mas acho que agora a gente já está vivendo uma realidade que as pessoas aqui estão doentes, né? Então, mesmo se fosse um vírus criado em laboratório para o objetivo que fosse, mas as pessoas aqui já estão morrendo, então o que a gente vai fazer sobre isso agora, sobre essas pessoas, né? Então, eu particularmente não acredito nisso. Eu já vi estudos que dizem que não tem como o vírus ter sido criado em laboratório, que ele não tem a estrutura de uma coisa artificial, sintética, sei lá, que foi criada, inventada, né? Então, particularmente, eu não acredito nessa teoria. Mas mesmo se fosse isso, o problema já está posto aqui para a gente, né? Então, acho que o ponto é mais assim, tá, vai que esse homem tá certo, que a teoria que a gente está chamando de conspiratória é verdade, né? Mas ainda assim as pessoas estão morrendo, ainda assim o sistema está entrando em colapso. E aí? Né? O que a gente vai fazer com essas pessoas, com a vida dessas pessoas, né? E outra, cedo ou tarde, isso iria acontecer. Vamos supor que seja verdade. Se não for agora, um dia vai acontecer. Então, uma hora alguém vai fazer alguma dessas, né? Então, é pensar no agora, não adianta. Todos os ansiolíticos e os meus psicólogos me ensinaram. Pensa no agora, senão você surta. Tem que pensar no agora. E as nossas práticas coletivas, assim, as decisões que vão ser tomadas sobre a saúde, sobre o coletivo, elas não podem ser
baseadas em suposição, né? Tem que ser baseado em fatos. Eu, na minha vida, posso supor um monte de coisa aqui que vai me causar prejuízo, mas é um prejuízo individual, não vai ser um estrago com todo mundo, né? A minha ansiedade de causar suposições, de ficar pensando suposições, pode me causar prejuízo, mas no grupo isso é bem mais complicado, né? Professor, e isso nos faz, reflete, assim, as questões justamente, assim, científicas, né? A gente vê muita gente espalhando fake news, né? E sobre teoria, sobre vacina, sobre não sei o quê, e às vezes a gente vê compartilhamentos em grupos de família, e aí a primeira coisa que acho que eu sempre falo aqui em casa, não, vamos pegar a notícia, é artigo do quê? Revista do Aham, quê? Foi publicado em qual mídia? Sabe? Vamos pesquisar, por causa que. Por isso que eu estava querendo ler o artigo do ministro, para não ter assim uma ideia. Eu quero ver o papel que ele escreveu, porque às vezes a aham, gente confia no que falou lá na televisão também, e a gente não entendeu o que a interpretação que a emissora fez daquilo lá, entendeu? sim, Então, assim, sim. por isso que eu acho que cada um, nós que somos graduando, pessoas formadas, formadores de opinião. Acho que a gente tem que ir Uhum, na fonte, entendeu? Porque muitas vezes a gente fica isso. assim, ah, fulano falou. Não, mas fulano disse que foi um estudo que Ciclano citou. Mas então vamos Uhum, atrás. Qual artigo? Qual aham, faculdade foi? Foi Oxford? Foi Harvard? Foi não sei o quê? Vamos ver o que que é, então, para a gente ler e ver quem está escrevendo sobre. Porque senão a gente continua espalhando fake news, né? E isso, causando perfeito. medo nas pessoas e tudo mais, né? Uhum, é isso mesmo. A gente tem essa. Acho que agora, talvez, o que a gente possa fazer de mais acessível é isso. Verificar se a informação que a gente está compartilhando é verdade, né? Tentar conversar com quem está compartilhando sem olhar. Olha, mas isso aí, como você falou, qual que é a fonte, de onde veio, é isso. Acho que esse é o máximo que a gente pode fazer agora, além de se cuidar e ficar em casa enquanto pudermos, né? Mas É acho que é isso. isso, gente. Vocês querem trazer mais alguma coisa, algum comentário? Eu vou disponibilizar o vídeo assim que ele tiver. Ele gera um vídeo e aí ele chega no meu e-mail, esse vídeo, né? Então, assim que ele estiver disponível, eu já vou colocar no AVA para vocês. E é isso, por enquanto. Na aula que vem, a gente vai continuar falando sobre higienização com o texto que está previsto no plano de ensino mesmo, tá? Então, agora a gente está na data certa do plano, certo? Tranquilo, Ah, prof. eu Então esqueci de essa pedir para matéria vocês de terem. hoje, Ah, essa matéria de hoje, então já é do segundo bimestre, né? já é do segundo bimestre. Ah, e tudo que a Eu- gente viu antes é para a prova do primeiro bimestre, no caso, né? isso Ah, beleza, beleza. mesmo. Eu esqueci de falar de um vídeo, a gente acabou discutindo e indo para outro rumo a nossa discussão, mas eu coloquei lá no AVA também um clipe do Pink Floyd, que é o Another Brick in the Wall, que ele traz uma possibilidade de a gente fazer uma reflexão, uma discussão sobre essa normatividade, na escola também, e quem nunca assistiu, assiste lá e me conta depois o que achou, né? Mas Muito legal. é legal, né? Dá para fazer uma ligação interessante com o Sim, ó, texto. a hora que você estava lendo, eu já estava pensando. Eu pensei, não, vou esperar ela acabar de ler para ver se tem ligação mesmo ou se sou eu que estou sonhando. Não, super tem. É por isso mesmo que eu coloquei lá. Eu gostei, adorei. Então, que bom. Tá bom, gente. Então, muito obrigada pela presença. Eu estou fazendo uma piadinha ridícula no final das minhas aulas, eu vou fazer com vocês também, tá? Se vocês tiverem gostado da aula, recomendem para os amigos. Se não tiverem gostado, recomendem para os inimigos. Mas falam para alguém da sala de vocês vir assistir essa aula, tá bom? Na semana que vem. Não desistam, que a gente não sabe ainda quando as aulas vão voltar, mas a gente está preparando tudo com muito carinho, com muita atenção para vocês, para vocês continuarem com as atividades em dia, né? E o semestre caminhada minimamente da forma que a gente consegue agora, tá bom? Não, tranquilo, professor. E só avisar também que tem pessoas que nem, por exemplo, a Gilcélia mesmo, conversei bastante com ela.
Tem no horário da aula, às vezes fica inacessível para ela estar entrando, por conta que ela está na cidade dela, mas se ela está sempre vendo os vídeos e fazendo as atividades, acho que algumas outras pessoas também estão nessa situação. Então tudo bem, eu entendo. Tem pessoas também que nem têm acesso à internet, né? Eu sei que tá complicado para algumas pessoas mesmo. Mas que bom que ela tá conseguindo assistir. Beleza, prof. Então tá, gente, um beijo. O João falou para vocês se inscreverem no meu canal. Tá? Pode inscrever mesmo, tá? Que eu tô postando tudo no YouTube. Tá. Tchau. Horas. Tchau, gente. Um beijo. Até semana que vem. Tá, até. Beijo, tchau.